A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é a pastora Varesca Rocha e hoje eu estou com uma convidada muito especial, a minha amiga, psicóloga, Tatiana Malafaia. Ela vai estar conosco hoje e nós vamos estar falando sobre o tema Não Desista de Viver. Um tema muito propício ao que estamos vivendo nos últimos dias, onde nós temos visto as pessoas, os jovens, meu Deus, jovem, tão cheio de vida, tão cheio de expectativa, desistindo de viver, né? A que podemos atribuir isso, né? Por que as pessoas estão desistindo de viver? E eu tenho acompanhado como pastora que às vezes por questões tão simples, não menosprezando a dor de ninguém, não menosprezando o sofrimento de ninguém, mas que há alguns anos atrás jamais isso levaria alguém a querer tirar a sua vida, a desistir de viver. A que podemos atribuir isso que estamos vivendo hoje? Eu acredito sim que muitos são, né, as coisas que levam a pessoa a pensar, os fatores. Mas assim, os que você considera mais importante. Eu quero agradecer você primeiro, né, pelo convite de estar aqui participando do seu canal, que eu tenho certeza que é uma bênção de Deus e Deus vai te usar muito. Amém, em para nome de alcançar Jesus. muitas vidas. Essa é uma pergunta que é interessante. Por mais que a gente encontre algumas respostas, né, coisas que expliquem Sim. por que uma pessoa desista de viver, sempre acaba também num outro lado, que é que a gente pensa que encontrou resposta e no final a gente vê que não encontrou resposta nenhuma, né? Porque quando você está numa emergência de hospital e você é um profissional de saúde e você recebe aquela criança que acabou de tentar tirar a sua vida, você olha e vê que, por maiores que sejam os problemas, o que justifica aquele ato, né? Você olha e diz, é só uma criança, tem uma vida inteira pela frente, né? Então a nossa mente não consegue entender o suicídio, a tentativa de suicídio, ela faz gritar na gente um sentimento de impotência muito grande. Verdade. Porque a verdade é essa, a verdade é que a gente se sente impotente. A gente quer uma resposta, a gente quer um alento, a gente quer algo que nos console, mas nós nos sentimos impotentes, porque é algo que a gente não consegue explicar. Verdade. É algo que por mais que a gente estude, pense, pode ser por causa de uma estrutura familiar, de uma história de vida difícil. Traumas. Mas sempre fica, mas será? Mas por quê? Sempre fica aquela interrogação, né? E como você falou, tem muitos fatores, né? O mundo que a gente vive hoje, ele sofreu transformações. Muitas. Com o advento da tecnologia, com o avanço da tecnologia, né? Junto com esse avanço vieram novas patologias, né? Verdade. Vieram novos dilemas, né? E uma das coisas que eu observo que é uma marca dessa geração é a baixa tolerância à frustração, né? Então a gente vê que hoje as crianças e os adolescentes não estão sendo treinados como deveriam para aprender a lidar com frustração, que é uma marca da vida, é uma coisa da vida. Sim. Não tem como evitar, né? Verdade. E é em casa que a gente aprende a ser frustrado e a lidar com isso e seguir em frente. E por tão pouco, né, a gente vê isso. Hoje as crianças, por tão pouquinho, elas já se chateiam, elas se frustram, elas já criam uma tempestade, uma besteira. Meu celular não tá carregando, né? E aí faz aquele drama, aquele desespero. É como a gente vê, né? Quando nas gerações anteriores, quando você tinha uma decepção amorosa, você ia chorar, né? Você ia tomar um balde de sorvete, Sim. né? Ia elaborar aquele luto e ia passar. Hoje a gente vê pessoas que estão tirando, adolescentes que estão tirando a vida por causa, às vezes, de um namoro que nem aconteceu. Verdade. Né? Mas viu que o menino que ela era apaixonada namorou com outra menina.
Sim. E aí se sente rejeitada com aquilo e chega ao ponto de tirar a própria vida. Então, o que nos chama atenção é ver que como é que uma reação tão grave quanto o suicídio Sim. vem em resposta a coisas que a gente sabe que com o tempo poderiam ser resolvidas. Sim. Às vezes simples, às vezes não, mas que se tomaria uma outra atitude, mas tão facilmente tem levado as Já pessoas virou uma a desistirem da primeira vida. alternativa. Sim, é assustador, na Já virou verdade. uma primeira alternativa, né? E junto com isso, né, vem um outro comportamento que tem tirado, inclusive tem se tornado alvo de políticas públicas nos nossos dias, que é a automutilação, Sim. né? Que também é algo que as pessoas estão vendo que tá como se fosse uma epidemia, os pais estão sem saber o que fazer, os professores ficam sem saber o que fazer, e até os psicólogos ficam sem saber o que fazer, né? E a gente pode chegar até uma conclusão, não de uma forma geral, mas que é como... Porque adolescente, ele é assim, né? Existe a moda, existe aquela coisa de que um faz e o outro faz. Eles são muito de grupos, né? Até para ser mais aceito no grupo. Enfim, a gente pode chegar até uma conclusão que existe sim uma modinha nesse sentido. Eu acredito que a questão da imitação, Da imitação. eu acredito sim que seja um fator, né? Porque hoje a informação circula com uma velocidade muito maior do que antigamente. Sim, verdade. Né? Então hoje, se alguém se automutilou, ele coloca na internet, tem tutoriais de suicídio. Meu Deus. Na internet. Imagine. Né? Então, como se suicidar, faça assim, 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 como se automutilar. E as crianças e os adolescentes estão tendo acesso a esses conteúdos. Pelo smartphone, pelo computador. Então... É um mundo dentro de casa. Eles fazem, muitos fotografam, e essas imagens ficam circulando. Então, como a nossa mente é assim, né? Quando a gente está diante de um problema, ela vai procurar um atalho, ela vai procurar um caminho que já tenha sido trilhado. Sim. Né? Para encontrar uma solução para aquele problema. Então, se você já tem aquela informação de que, olha, um amigo meu estava com muito sofrimento e ele se cortou e ele disse que aliviou aquela dor. Então, isso já fica como uma sugestão para você. E naquele momento de dor, você vai buscar um atalho mental. E tá ali, olha, faça automutilação. Né? E esses mesmos jovens, eles chegam a dizer para os pais que perderam o sentido de vida e que querem suicidar. Como a gente se comporta diante disso? Devemos sim dar atenção, né, a esse tipo de fala, independente de um jovem, de um adulto, porque eu tenho ouvido também de jovens, né, dizendo que os pais não dão tanta importância ou não acreditam. O que você tem a dizer com relação a isso, né? Como se comportar diante de ouvir, né, de um jovem ou de um adulto até que pensa em suicidar e quer se suicidar? Na minha opinião, eu acredito que a gente sempre deve dar crédito, né? Porque quando alguém diz, eu quero me matar, isso já deve acender um alerta. Sim. Porque tem gente que diz assim, mas será que isso não é só para chamar atenção? Será que isso não é só porque ele está se sentindo carente, né? E ele quer chamar a atenção da família? Mas você nunca vai saber. Quem vai arriscar? Exatamente. Verdade. E a dor da negligência, né, de sentir que negligenciou depois, pode ser muito pesada. Então eu acredito que a gente deva sempre considerar o que o outro fala, né? Considerar que se ele está dizendo que planeja se matar, é porque de fato ele pode chegar a cumprir esse plano. Sim. Né? Então, em primeiro lugar, não descartar a hipótese. Se está ouvindo essa ameaça, se está havendo essa ameaça de suicídio, a gente precisa acionar uma vigilância do suicídio. Sim. Né? A gente precisa dizer, olha, essa pessoa, né, meu filho, está falando isso, então a gente... Deixa todos alertas. A gente cria uma rede,
né, de apoio Sim. para vigiar, né? É como se tivesse um bebê dentro de casa, porque o bebê não fica só, né? Precisa de cuidados, de atenção, de estar de olho. É como se aquele jovem virasse um bebê. E aí também tem um outro lado, né, que é um lado que a gente escuta também, que é quando essa ameaça de suicídio também se torna um instrumento de manipulação. Sim, isso é uma verdade mesmo. A grande Já vi. questão é, como é que eu vou saber se ela está sendo um mero instrumento de manipulação, né? Porque o suicídio, ele promove uma escalada de poder. Sim, um né? controle. Porque Na casa. exatamente, ele traz a ideia de que, porque ele é um acidente grave na família, né? E começa até a ditar as regras da casa. Tudo gira em torno daquela pessoa que quer suicidar. Exatamente. Então, quem fala em se suicidar, ele não quer morrer, na verdade. Ele quer cessar um sofrimento. Ele sente um sofrimento intenso e esse sofrimento ele precisa ser considerado. Esse sofrimento ele não pode ser desprezado, porque a pessoa realmente está sofrendo. Ela pode estar sofrendo por uma depressão com causas endógenas, ela pode estar realmente com um desequilíbrio neuroquímico e ela precisa procurar um psiquiatra, ela precisa procurar um psicólogo, né? Sim. Isso é uma coisa importante também, que é quando a gente vê, né, como a família tem tentado lidar com esse problema. Como a família, às vezes vai dizer, não, a gente vai fazer uma viagem e para distrair, né? A família ela vai tomar algumas medidas, né, na tentativa de lidar com aquele problema. Sim. Mas são paliativos. Muitas vezes são paliativos, né? O ideal é você procurar ajuda médica. Sim, e procurar um acompanhamento psicológico, porque são os profissionais que estão capacitados a chegar no nó do problema, para tentar soltar aquele nó ali, desfazer aquele nó, né? Então, procurar essa ajuda, reconhecer que eu não tenho como lidar com isso nesse momento. Olha, as coisas que eu estou tentando não estão dando certo. Então eu vou procurar ajuda com alguém que realmente vai saber o que fazer. E o que a gente vê muitas vezes é que a família, por medo de abrir a porta, né, abrir os cômodos escuros, né, reeditar dores, reeditar feridas, eles evitam esse contato com o especialista, eles evitam o contato com o psiquiatra ou o psicólogo ou o terapeuta familiar, que é quem vai conseguir ter acesso, né? Realmente a raiz da situação. Exatamente. Né? Por medo de lidar, né? Por medo de encarar aquela situação. E às vezes, mas a gente não tem dinheiro nesse momento. Mas, gente, a verdade é a seguinte, que se aquela pessoa morrer, você vai ter gasto do mesmo jeito. É uma realidade que a gente é cruel de se mostrar, mas também é difícil de se entender, né? Porque às vezes, eu não vou porque eu não tenho dinheiro no momento, mas se você perder aquela pessoa, primeiro que a vida dela não tem preço, não tem dinheiro que pague a vida dela. Então vale a pena você procurar, vai no sistema de saúde público, né? Pede ajuda aqui e ali, mas vai, né? Busca ajuda que seja efetiva. Sim. E você falou algo interessante, você disse assim, o suicida, ele não tem característica, como foi que você falou? Não tem cara. Não tem cara. Não tem cara. Né? Porque você tá aqui conversando com uma pessoa e como pastora eu já me deparei em muitas situações assim, né? De membros que sorri, que participa, que está num teatro, que está, né, participando ativamente, sorri para você e tá em profunda depressão. Sim. Então para mim foi um choque isso. Olha como a Bíblia é interessante, tem um versículo em Provérbios, capítulo 14, versículo 13, que diz assim, até no riso tem dor o coração. Essa é a realidade de muitos que estão vivendo momentos depressivos, pensamentos suicidas, mas estão ali convivendo dia a dia, né? Então, o suicida não tem cara. Né? Quem está vivendo momentos de problemas na alma, facilmente você pode não detectar. Nós temos uma facilidade de usar uma persona, né? De usar uma máscara. Sim.
nós conseguimos fazer isso, mascarar as nossas emoções, né? Então você faz aqui, a pessoa tá naquela tristeza profunda, tá mergulhando em dilemas, mas ela tem medo de não ter aceitação social, Sim. ela tem medo de Ser ficar julgada, rotulada, né? de ser julgada, né? E é por isso que também esse tema do suicídio, a gente precisa trabalhar com ele sem julgamentos, Sim. né? Aquela pessoa que deu cabo da sua vida, que tirou a sua vida, né? Eu vejo que são duas vertentes aí. Primeiro, que a gente não deve agir com julgamento, né? Ah, suicídio é coisa de quem não tem Deus no Quem é coração. fraco. É coisa de quem é fraco, não teve fé suficiente. Porque como é que a gente pode saber? Como é que a gente pode sondar o coração daquela pessoa Sim. e julgar aquela pessoa, né? E a nós não pertence, né? Não, e sem contar que esse julgamento, para quem fica, é muito pesado. Muito. É triste você ouvir as pessoas dizendo que aquele seu parente pode não ter ido pro céu, né? Ele foi pro inferno. Ou até esses também tipos ter de dito, foi julgamento. pro céu. Sim, mas aí é outra vertente. Exatamente. Então, é a vertente do julgamento. E outra vertente perigosa de se trabalhar o suicídio é a vertente da glamorização do suicídio. Sim, verdade. Né? Que é você trazer o suicídio como algo que não tem problema, tá tudo bem, porque você vai se encontrar com Deus depois daquilo. Isso funciona como um incentivo. Sim, com certeza. Funciona como um incentivo para aquela pessoa. Porque ela Que vai já dizendo, está pensando. já do está tipo, pensando em fazer. eu já estou pensando e eu tenho um álibi de alguém que é um homem de Deus. Exatamente. E ele está dizendo, fulano morreu e foi pro céu. Se suicidou Exatamente. e foi pro céu. Vem Então, como uma confirmação para você, exatamente, né? um incentivo. E essa questão da glamorização é uma coisa tão importante que a Organização Pan-Americana de Saúde, ela traz diretrizes para a mídia, para divulgação do suicídio na mídia. Sim. Né? Ela regulariza o anúncio do suicídio, como Sim. deve ser feito, né? Então, não se deve dizer a forma como a pessoa se suicidou, Verdade, a gente porque vê isso mesmo. funciona como um tutorial. Um incentivo. Olha, agora, então tá dizendo que ele pegou e fez assim. Ah, então Ah, já então sei assim. como se faz. Você já cria um modo de agir pra pessoa, Verdade. né? Não se deve divulgar lugares. Fulano se jogou da De tal ponte ponte. e tal. A gente Aí observa dali mesmo isso vira, né? nas notícias. Porque as pesquisas mostraram que a mera notificação do suicídio já funciona como um incentivo para o suicídio. Olha isso. Imagina. Então, por exemplo, atores de Hollywood, pessoas famosas, né? Geralmente você vai ver lá, né? Morreu fulano de tal. E lá no final, lá pelo meio, vou dizer, né? Que a hipótese Sim. é que ele tenha se suicidado. Ainda a hipótese, né? Pode ser que ele tenha, depois se confirma ou não a causa da morte, né? Então, olha o cuidado que a ciência está demonstrando, que só o fato de você notificar o suicídio já aumenta as chances de alguém tirar a própria Imagina vida. isso. Porque ele já vê, olha, tá vendo, fulano fez. E quando uma pessoa famosa faz isso, piora, porque aquela pessoa se torna um referencial. Ela já é um referencial. Então, realmente é um assunto muito sério. É sério. De como ser abordado, né? E como cristãos, você dar a sentença, né? Como juiz, nós sabemos que temos o justo juiz que vai julgar Sim. todas as coisas, em dizer que a pessoa foi salva, né? Que cometeu suicídio e está no céu. Você afirmar isso é muito perigoso. Afirmar as duas coisas, né? E também dizer que Julgar. não foi, né? Então, Enfim, não é esse o caminho. acho não tratar nem com julgamento e nem com glamorização, Sim, né? Esse é um assunto que nós precisamos entender a nossa incapacidade de lidar com ele. é verdade. Nós precisamos entender que somos incapazes de lidar com a temática do suicídio. É algo que perturba o observador, perturba o cientista. Verdade. Porque você não é algo que é doloroso demais, é uma dor que se carrega. E quando você fala da tentativa de suicídio, que aliás
também já é comprovado que o maior fator de risco para o suicídio é a tentativa prévia. Então, se alguém já tentou, porque tem isso, né? A tentativa do suicídio, Sim. que não deu certo. Mas você vê que muitas vezes não deu certo porque ela foi socorrida a tempo, mas quase chegou lá, quase foi, né? Então, a tentativa prévia, ela é o maior fator de risco para o suicídio. Então, a gente não pode pensar que, ela tentou, deixou, passou para lá, né? Se realmente a pessoa ficou bem, ok. Se não, precisa acionar a vigilância, né? A gente precisa entender essa responsabilidade, Sim. né? E ao mesmo tempo entender a nossa limitação em lidar com isso. A nossa limitação, porque também tem gente que pode acabar se culpando por uma atitude que o outro teve. Sim. Né? E a gente também precisa entender que a gente faz aquilo que está ao nosso alcance, né? Eu não, como fazer, né? Tem pais que se sentem exaustos, né? Exaustivo. Porque estão passando com problemas com os filhos e sentem que não podem tirar os olhos, né, deles o tempo todo, um parente, um amigo, né? E é por isso que a gente fala em criar uma rede de apoio, porque isso é um fardo muito pesado para uma pessoa carregar. Muito. E às vezes eu até falo, Muda olha, a logística da casa, né? às vezes eu até costumo dizer, olha, você tá tão preocupado porque seu parente tá ameaçando suicídio, mas se você continuar nesse ritmo, você vai antes dele. Que assim você não aguenta também, né? E aí você vê que quem cuida precisa de mais cuidado do que aquele que está sendo cuidado, né? Não, é uma barra, é uma barra. Eu tenho visto e acompanhado algumas famílias e muda toda a rotina da casa, desestrutura emocionalmente todo mundo e é uma tragédia, difícil. É um acidente grave, né? É como estar numa rodovia em alta velocidade e haver uma colisão grave. É assim, né? Marca a história. Sim. Né? Marca a história e atinge a todos, né? Então é por isso que quando a gente vê isso no meio cristão se proliferando, né? A gente tem que acender todas as lâmpadas, né, de alerta. Sim. A gente tem que ver o que está acontecendo, né? Quais são os fatores que estão crescendo em nosso meio, que estão permitindo que essas coisas... O que as pessoas estão buscando, estão se frustrando, estão perdendo a esperança, né? Então a gente vê questões desse tempo moderno, né, que é essa neurose de produtividade. Você tem que fazer, você tem que crescer, você tem que conseguir, né? Você tem que... E quando isso não acontece? Né? Não somos preparados para as perdas, não é? Nós não faz perdas pra gente. Morte já é uma coisa que não entra muito bem na nossa cabeça. Porque se você olhar, nós não fomos feitos para morrer. Né? Não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para viver. É verdade. Né? Enfim, é um tema muito vasto, né? Muito grande. Mas a verdade é que como cristãos nós sabemos que não existe dor suficientemente forte que Deus ele não possa, né, nos aliviar. A Bíblia diz assim, ó, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse versículo, ele é para nós, né? Às vezes a gente usa ele como se fosse para quem não teve um encontro com Jesus ainda, mas é para nós. Você está cansado? Está sobrecarregado? Está difícil? O fardo está grande? Vai até o Senhor. Porque Ele está prometendo nos aliviar, trazer alívio para as nossas almas, descanso para as nossas almas. Então precisamos ir até Ele. Não é fácil, é bem verdade, não é fácil viver, né? Estar num lar onde está passando por este, como eu posso dizer, pesadelo, porque é um pesadelo, não é fácil. Mas eu creio que trazendo o Senhor para o centro, tudo é possível, porque tudo é possível, né, para aquele que crê. Eu acredito que
entrar nessa jornada de descobrir qual é o propósito de Deus para sua vida. Qual é o propósito que Deus tem para você, né? Que não é porque as escolhas que você fez, o caminho que você quer não está acontecendo, as coisas não estão indo do jeito que você quer, que acabou tudo. Sim. Porque se não deu certo aqui, é porque vai dar certo ali. Porque é ali que tem que dar certo, não aqui, né? Então, muitas vezes essas frustrações da vida vêm para nos tirar do caminho que a gente não tem que trilhar. É Para verdade. nos colocar no caminho certo, né? E muitas vezes é só depois de uma frustração que a gente acaba até se conhecendo melhor e vendo, poxa, mas agora que eu descobri realmente aquilo que me define, né? Aquilo que eu gosto, eu achava que gostava disso, eu achava que queria ser isso, né? E precisou uma porta se fechar, precisou o meu desejo ser interditado para eu entender aonde eu deveria realmente estar na posição que Deus me criou para ser. Sim. Né? Porque Ele nos formou no ventre da nossa mãe. E antes que Ele nos formasse, Ele já nos conhecia pelo nome, Ele já tinha um plano traçado para gente. Já estava tudo escrito, determinado. Se Ele nos deu vida, é para essa vida ser vivida plenamente, abundantemente. Amém. Né? Amém. Isso não significa que você vai ter tudo o que você deseja. Sim. Né? Significa que Ele vai providenciar tudo o que você precisa para cumprir cada detalhe do propósito dele para você. Amém. Né? Então, resgatar essa expectativa na vida, essa viva esperança que é Cristo, a esperança que nunca morre. Nunca. É Jesus em nós. Amém. Né? Nos reconectarmos com a vontade de Deus para nossa vida e assim recomeçarmos. Eu acho que essa é a chave. Amém. Recomeçar. Amém, amém. Obrigada, minha amiga. Prazer enorme. Todo meu. Espero que você tenha sido abençoada por essa entrevista, por essa palavra. Nós vamos estar orando por sua vida agora, porque eu sei que Deus é Deus onisciente, Ele está em todos os lugares. Eu sei que Deus Ele pode alcançar o seu coração aí agora, tocar no seu coração, trazer paz, trazer esperança, a paz que o mundo não conhece, mas Ele nos dá e nos dá de graça. Amém? Então feche seus olhos, vamos estar orando em nome de Jesus. Pai, graças eu te dou, sempre graças a ti, Pai. Sim, Jesus. Ó Deus, eu te peço nesta hora, vai ao encontro desta pessoa, ó Deus, que está nos assistindo. Ó Deus, eu te peço, visita o seu coração, Pai, vai trazendo paz, vai trazendo bálsamo, refrigério, alívio para a sua alma, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, cumpre o teu propósito na vida dela. Ó Senhor, faz ela enxergar este momento tão difícil, essa frustração. Ó Deus, com os teus olhos, como foi falado aqui pela tua filha, Senhor. Deus, nós entendemos muitas vezes os nãos que recebemos, Senhor, na vida. Ó Deus, as coisas que dão errado, meu Senhor. Mas sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas, Pai. E muitas vezes, Senhor, essas frustrações são para nos desviarmos, Senhor, do caminho ao qual nós estamos trilhando, Senhor. Nos dar livramentos, muitas vezes, Pai, nos faz entender, Senhor. Entender o teu propósito, meu Pai. Ó Deus, toma as nossas vidas porque ela é preciosa, Senhor. Foi o Senhor quem nos deu, Tu és o autor da vida, Pai. Então eu te peço nesta hora, Senhor, acende a chama dos nossos corações, Senhor, com a esperança que és Tu, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que possamos receber o Teu alívio nesta hora, Pai. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.